Falando um pouquinho sobre as ligações químicas, e nesse caso apenas um resumo, para entender o que são essas ligações e como se consegue reconhecer uma ligação química olhando para a fórmula da substância. Três tipos de ligações químicas. As ligações metálicas, nesse caso representada apenas pelo símbolo do próprio elemento metálico. Como exemplo, o ferro, o alumínio e o zinco. As ligações iônicas, nesse caso representado pela substância cloreto de sódio, que é o NaCl, e o óxido de cálcio, que é o CaO. E as ligações covalentes, nesse caso representados pelo dióxido de carbono, CO2, e o ácido clorídrico, HCl. Bom, mas para entender as ligações químicas, o primeiro passo é entender a regra do octeto. A maioria das substâncias são formadas por ligações que seguem a regra do octeto. Bom, a regra do octeto leva em consideração a última camada dos gases nobres, que é o grupo 8A da tabela periódica. Percebam que todos esses elementos que pertencem aos gases nobres apresentam na sua última camada, que foi marcada em vermelho, apresentam 8 elétrons na sua última camada. Todos eles possuem 8 elétrons. Os gases nobres são estáveis. Então, o fato de terem 8 elétrons na última camada significa estabilidade. Apenas o hélio, que é o primeiro elemento do grupo, não possui 8 elétrons na última camada. Ele possui apenas 2 elétrons, mas ele é estável, porque a única camada que ele tem é a camada K, que comporta no máximo 2 elétrons, ou seja, ela está completa. Então, ele não tem os 8 elétrons, mas também é estável. Baseado nessa estabilidade, um átomo torna-se estável, tendo então 8 elétrons na última camada. Esse é o princípio da formação de uma ligação química, obter 8 elétrons na última camada. Vamos tentar entender o que acontece em cada um dos tipos de ligação. No caso, uma ligação pode acontecer com perda e ganho de elétrons. Nesse caso, algum átomo vai querer doar o seu elétron ou perder, e o outro vai receber o elétron doado. Bom, como exemplo, temos o sódio, que apresenta na sua última camada apenas um elétron, e o cloro, que apresenta na sua última camada 7 elétrons. Parando para pensar, o cloro, como ele possui 7 elétrons, ele está muito próximo dos 8 elétrons. Ele está muito próximo de completar o octeto. Mas o sódio não. O sódio só tem um elétron. Faltaria ainda muito para chegar a 8. Então, o que acontece? O sódio, ele perde esse único elétron que ele tem na última camada. Só que, quando ele perde esse elétron, ele perde a camada também. Então, a última camada dele passa a ser a segunda. E, nesse caso, ele fica com 8 elétrons na última camada. O cloro, ele ganha um elétron. Então, o sódio perde esse elétron e doa para o cloro. O cloro ganha esse elétron e tinha 7 e agora ele passa a ter 8 elétrons na última camada. Ou seja, nesse tipo de ligação, onde um perde e o outro ganha, ambos ficaram com 8 elétrons na última camada. Conseguiram atingir o octeto. Como a gente pode conseguir entender quando que ele vai perder ou quando ele vai ganhar elétrons, né? Perde elétrons os átomos com menor número de elétrons na última camada. Por quê? É mais difícil, energeticamente, o átomo conseguir ganhar vários elétrons para chegar a 8. Então, é muito mais fácil ele perder o pouco que ele tem. Nesse caso, normalmente, isso vai acontecer com os metais. Quando que ele vai ganhar? Quando os átomos ganham os átomos com maior número de elétrons na última camada. Por quê? Quanto maior o número de elétrons, mais próximo de 8. Então, é mais fácil ele ganhar 1, 2 ou 3 elétrons e chegar
a 8. Isso normalmente vai acontecer com os ametais. Então, os elementos que tiverem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada, a tendência é perder. E aqueles que tiverem 5, 6 ou 7, a tendência é ganhar. Não foi citado nesse momento quem tem 4 elétrons. Por quê? Porque 4 elétrons, ele não fica nem com a tendência a perder, nem com a tendência a ganhar. Normalmente, os elementos que têm 4 elétrons, eles compartilham seus elétrons. Bom, agora analisando o outro tipo de ligação. Algumas ligações não ocorrem com perda e ganho de elétrons, e sim com compartilhamento de elétrons. Bom, nesse caso, eles vão formar ligações, vão compartilhar os elétrons e o objetivo é completar o octeto. Um exemplo colocado aqui é a ligação entre carbono e oxigênio. O carbono possui 4 elétrons na última camada. Ele é um ametal. Ele não quer doar os seus elétrons. Então, ele precisa de 4 elétrons para completar o octeto. O oxigênio tem 6 elétrons na última camada. Ele também é um ametal e também não quer doar os seus elétrons. Nesse caso, ele precisa de 2 elétrons para completar o octeto. Ou seja, nesse tipo de ligação, que é a ligação covalente, eles vão apenas compartilhar os seus elétrons. Não ocorrerá perda e ganho de elétrons. O hidrogênio é um caso particular, porque o hidrogênio ele apresenta apenas um elétron. Nesse caso, ele não segue a regra do octeto. Ele não vai ganhar 7 elétrons para chegar a 8. O que vai acontecer com o hidrogênio? Ele vai receber ou compartilhar apenas um elétron. E o objetivo dele é ficar com 2, igual ao hélio. Como havíamos comentado, o hélio possui apenas 2 elétrons, mas é estável. O hidrogênio vai querer ficar também com 2 elétrons. Então, o hidrogênio não segue a regra do octeto, ele forma uma ligação com precisando de apenas um elétron. Identificando substância iônica e covalente. Bom, dissemos então que a ligação iônica é formada por perda e ganho de elétrons. Quem tem a tendência a perder elétrons são os metais, porque eles possuem um menor número de elétrons na última camada. E quem tem a tendência em receber elétrons são os ametais, porque eles possuem maior quantidade de elétrons na última camada. Sendo assim, eu consigo reconhecer uma substância formada por ligação iônica ou covalente olhando para sua fórmula. Por exemplo, numa substância iônica, ela vai ser sempre formada por um metal mais um ametal. Por quê? O metal vai perder elétrons e o ametal vai receber. Nesse caso, por exemplo, o NaCl, cloreto de sódio. O sódio doa e o cloro recebe. Ou por um metal mais um hidrogênio. O metal vai querer doar o elétron e o hidrogênio vai querer receber, formando uma ligação iônica. No caso da ligação covalente, nenhum dos dois quer doar o elétron. Todos querem receber. Então, não há perda e ganho de elétrons. Há um compartilhamento. Ou seja, vai acontecer uma ligação entre ametal e outro ametal, como foi o exemplo do CO2, do gás carbônico. Ou também entre um ametal e o hidrogênio, que também não ocorre perda e ganho de elétrons. Eles apenas compartilham os seus elétrons.